Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula de farmacologia, nós vamos abordar os aspectos moleculares dos mecanismos de ação dos fármacos. Então, em primeiro lugar, nós vamos discutir sobre os tipos de proteínas-alvo nas quais os fármacos agem, sobre as principais famílias de receptores e canais iônicos, que é o principal tipo desses alvos. E, dentro de receptores e canais iônicos, nós vamos abordar as várias formas de mecanismo de transdução de sinal, ou seja, como esse receptor sinaliza a célula para que ela efetue uma resposta. Bom, dentre os alvos para ação dos fármacos, nós temos enzimas, canais iônicos, moléculas transportadoras e os receptores. A maioria das drogas irão agir sobre essas estruturas, principalmente em receptores. Algumas drogas, entretanto, não precisam se ligar especificamente a essas moléculas para desempenhar uma função no nosso organismo. É o caso, por exemplo, da colchicina, que interage com a proteína estrutural tubulina presente no interior das células, e alguns fármacos imunossupressores, como a ciclosporina, que ligam-se a proteínas citosólicas conhecidas como imunofilinas. Bem, as enzimas. Os fármacos podem se ligar às enzimas e desempenhar uma função de três maneiras diferentes, como, por exemplo, um substrato falso, uma reação em que ele engana a enzima, se liga a ela e acaba produzindo, essa enzima acaba catalisando uma reação em que produz um metabólito anormal. Esse metabólito anormal vai alterar alguma função da célula. Uma outra forma que o fármaco pode atuar sobre uma enzima é se ligando ao sítio onde se ligaria um substrato endógeno e apenas inibindo esse sítio, impedindo, portanto, a ligação da substância endógena e produção do metabólito normal da célula. Nesse caso, nós temos, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que se liga no sítio onde se ligaria o ácido araquidônico da enzima ciclooxigenase 2. Com isso, o ácido acetilsalicílico impede a produção dos eicosanoides, de alguns mediadores químicos que provocam, por exemplo, a inflamação. E nós temos, por último, aquelas enzimas que transformam uma droga pró-fármaco em um fármaco, ou seja, existem algumas drogas que, ao serem administradas, são metabolizadas muito rapidamente no nosso organismo e não dá tempo daquela molécula chegar ao sítio em que ela deveria agir. Então, para que isso não ocorra, algumas drogas são administradas na forma inativa e, após serem catalisadas por uma enzima, elas passam para a forma ativa. Bom, um outro tipo de alvo são os canais iônicos que são controlados por ligante. Esses canais incorporam receptores e se abrem apenas quando esse receptor é ocupado por um agonista. Por exemplo, os canais iônicos que estão acoplados à proteína G. Um outro tipo de canal iônico são aqueles controlados por voltagem, por exemplo, o canal de sódio, onde os anestésicos locais agem. Bom, nesse caso, as drogas poderiam agir fisicamente, bloqueando mesmo o canal para impedir a passagem dos íons. Bloqueando, veja bem, a droga não entope o canal, ela se liga na proteína do canal e altera a conformação desse canal de forma que os íons não conseguem penetrar. Então, a droga ela não age tampando fisicamente esse canal. Temos também as moléculas transportadoras. Essas moléculas são proteínas transmembranas ou proteínas superficiais que participam do processo também de transporte de algumas moléculas do meio intra para o extra e vice-versa. Os fármacos, nesse caso, eles agem impedindo a passagem também dessas moléculas por entre essas proteínas. Então, no caso dos receptores, as drogas podem atuar como um antagonista. Nesse processo, a droga irá se ligar ao receptor e não vai desencadear nenhum efeito. Ou também como um agonista, que é quando a droga se liga ao receptor e desencadeia uma resposta na célula. Bom, nós temos alguns tipos de receptores. Nós temos os rápidos, como aqueles envolvidos na transmissão sináptica, cuja velocidade de transmissão do sinal é de milissegundos, então é muito rápida, e nós temos aqueles receptores lentos, por exemplo, os de hormônios,
quando a resposta demora horas ou até mesmo dias. Mas a classificação que nós vamos abordar é de acordo com a natureza do receptor e o mecanismo de transdução. Então, para isso, nós teremos canais iônicos regulados por ligantes, receptores acoplados à proteína G, receptores ligados à quinase e receptores relacionados, e, por fim, os receptores nucleares. Bom, então, o primeiro deles, nós temos os canais iônicos controlados por ligantes. Esse tipo de receptor é chamado às vezes de receptor ionotrópico. Eles estão envolvidos principalmente na transmissão sináptica rápida, por exemplo, na transmissão de impulsos executados pela acetilcolina nos receptores nicotínicos do músculo. Existem várias famílias estruturais, sendo a mais comum uma organização heteromérica de 4 ou 5 subunidades, com hélices transmembranas dispostas em torno de um canal central aquoso. Vamos ver nessa imagem dessa organização molecular. Bem, nós temos aqui então 4 subunidades que são na verdade proteínas que foram se agrupando de uma forma circular e no meio ficou um poro. Nesse poro vão passar alguns íons. Bom, esse é o receptor nicotínico de acetilcolina. Nós vemos que ele tem 5 subunidades que atravessam a membrana, sendo uma beta, uma delta, uma gama e 2 alfas. Para que o receptor se abra e permita a passagem dos íons, para que ele fique ativo, a acetilcolina deve se ligar na interface das subunidades gama com a subunidade vizinha. Bom, esse receptor, dentro dele, ele é carregado negativamente. É um meio aquoso, mas que é negativo. Então, ele tem afinidade por cátions. E quem é o cátion que vai passar aí? É o íon sódio. Mas por que então que não passa cálcio, não passa um outro cátion, se ele é positivo? Pelo tamanho do poro, o tamanho do canal. O sódio é uma molécula muito pequena, então ele consegue atravessar esse canal. A droga agonista, o agonista parcial, como que ele agiria aqui se ele tem uma ação menor que o agonista pleno, por exemplo? O agonista parcial se liga nesse canal iônico, no receptor desse canal iônico, e promove a abertura desse canal. Então, a célula dispara uma resposta. Entretanto, o agonista parcial, ele faz com que esse canal fique aberto por muito pouco tempo. Já um agonista pleno pode fazer com que esse canal fique aberto por mais tempo. Um outro aspecto interessante pelo qual o agonista parcial pode fazer um efeito menor é que ele não consegue abrir tanto o canal. Então, a corrente de entrada desses íons é menor do que num agonista pleno que pode conseguir abrir mais o canal. Mas como ele faz para abrir o canal? Bom, então nós temos aqui 2 alfa-hélices, que nós vemos ali por aquela estrutura roxinha. Essas alfa-hélices, elas formam um estreitamento no final do canal. E cada uma dessas subunidades, a alfa, a beta, a gama e a delta, tem uma alfa-hélice no seu interior. Essa alfa-hélice, ela fica neste formato. Quando o ligante se liga ao receptor do canal iônico, ele provoca uma reação em que essas alfa-hélices se rotacionam, como nós vemos na imagem. Elas se rotacionam e mudam a conformação do canal, permitindo a abertura do poro e, portanto, a passagem dos íons sódio. Quando o íon sódio penetra na célula, ele desencadeia uma ação que leva à contração do músculo. Então, aqui nós temos agora o segundo tipo de receptor, são os receptores acoplados à proteína G. Eles também são conhecidos algumas vezes como receptores metabotrópicos ou receptores hepta-helicoidais, porque as suas hélices atravessam 7 vezes a membrana celular. Olhe bem para a estrutura molecular desse receptor, ele tem 2 tipos de domínios de ligação, um extracelular e um transmembrana. E na sua terceira alça citoplasmática tem o domínio de acoplamento da proteína G, que é para quem ele vai transmitir o sinal após a ligação do agonista. Esse receptor acoplado à proteína G, ele tem uma grande família, então tem vários tipos. Por exemplo, os receptores muscarínicos de acetilcolina, os receptores adrenérgicos de dopamina,
de 5-HT ou serotonina, de opiáceos e de vários tipos de peptídeos. Bom, e o receptor acoplado à proteína G, então ele desencadeia um mecanismo de ação a partir do momento em que o agonista se liga a esse receptor. Mas existem também mecanismos alternativos de ativação dos receptores acoplados à proteína G. É o caso, por exemplo, do receptor rodopsina. Esse receptor é muito abundante na nossa retina e ele é ativado a partir do momento que entra em contato com um fóton, ou seja, que entra em contato com a luz. Outros são os receptores constitutivamente ativos. São aqueles receptores que não precisam necessariamente estar ligados a uma molécula agonista para desempenharem uma função. Por exemplo, os receptores P-adrenérgicos. E aqui, por fim, nós temos os receptores que são ativados por proteases. Proteases são enzimas que podem chegar naquela região extracelular do domínio de ligação do receptor e clivar essa região. Quando ele cliva, esses aminoácidos que ficaram, que permaneceram, eles acabam encostando na região de ativação desse receptor e desencadeando a sua ativação uma resposta celular. Entretanto, quando um receptor é ativado por uma protease, logo após desempenhar a resposta, ele sofre fosforilação, ou seja, ele ganha um íon de fosfato. Quando ele ganha esse íon de fosfato, ele é totalmente inativado e a célula faz uma endocitose e degenera esse receptor, como nós vemos aqui na imagem. Bom, e como a proteína G faz a transdução desses sinais pelos receptores? Então, antes da gente verificar como ocorre essa transdução de sinal, nós temos que compreender como é essa molécula da proteína G. Ela é um trímero. Ela tem uma porção alfa, uma beta e uma gama. 3 moléculas proteicas que se agrupam. A porção beta e gama normalmente permanece junta e a porção alfa permanece ligada a um nucleotídeo, guanosina difosfato. Essa proteína G fica ali suspensa na membrana, mas no meio intracelular. Quando um receptor é ocupado, ele muda sua conformação, criando uma afinidade com a proteína G. Então, ela migra pela membrana e se acopla a esse receptor. Quando a proteína G se acopla ao receptor, ela é ativada e imediatamente a sua porção alfa substitui esse nucleotídeo de guanosina difosfato por guanosina trifosfato. Essa substituição de GDP por GTP causa dissociação da porção beta-gama da proteína G com a porção alfa. Então, a porção beta-gama passa a se difundir livremente pela membrana celular em busca de um alvo, ao passo que a porção alfa também vai ativar um outro alvo. Antigamente, achava-se que apenas a porção alfa era importante para ativar alguns alvos, mas hoje sabe-se, então, que essa porção beta e gama também é importante para ativar. Bom, e a partir do momento que a porção alfa ativa um alvo, esse alvo, que pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico, estimula a catalisação daquele nucleotídeo de GTP, de guanosina trifosfato, e ele volta ao seu estado de guanosina difosfato, inativando a proteína G, que volta a se ligar com a porção beta-gama. Os receptores para a proteína G são muito promíscuos, isso segundo Rankdale. Por quê? A partir do momento que eles ativam uma proteína G e o agonista se desliga, mesmo ele tendo ativado uma proteína, ele pode ativar outras que se aproximarem. Então, ele se liga a diversas proteínas G diferentes. E nós temos também uma especificidade. Existem algumas proteínas G, como nós vemos aqui, GI, GS, tipos diferentes de proteína G. Por exemplo, a proteína GI age inibindo uma enzima, ao passo que a proteína GS age ativando esta mesma enzima. Então, dependendo do agonista que se liga a um receptor, por exemplo, RI para a proteína GI, vai ocorrer um tipo de ação. E se é uma toxina ou uma molécula que se liga especificamente para um receptor estimulador,
ou seja, RS, vai desencadear uma resposta ativando aquela mesma enzima em que a GI agiu inibindo. Por exemplo, a toxina da cólera. A toxina da cólera liga-se especificamente a receptores estimuladores de proteína G. Então, ela acaba causando uma ativação persistente dessas enzimas-alvo, causando, por exemplo, a expulsão de líquido pelas células epiteliais do intestino continuamente, que causa os sintomas da cólera, de diarreia muito volumosa. Então, nós podemos dizer que é um controle bidirecional de ativação e de inibição de proteína G. Na próxima aula, nós vamos falar dos tipos de alvo da proteína G, porque nós temos diferentes alvos. Temos a enzima adenilato ciclase, a fosfolipase C e a fosfolipase A, e também alguns canais iônicos de cálcio e potássio. Então, por enquanto, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula. Obrigada!